Certa vez conheci uma senhora que acreditava em tudo, e quando alguém estava aflito, ela fazia a seguinte pergunta: qual é o teu Deus para que eu possa orar por você? Curioso isso, acreditava em tudo, cria em tudo, e na prática não cria em nada, não acreditava em nada. Vivemos tempos assim hoje, um sincretismo, uma aparente crença em qualquer coisa, mas isso não é novidade. E voltamos nossos olhos às Escrituras, no texto de 1º livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, que nos servirão de base para a nossa reflexão. 1º livro de Reis, capítulo 18, versos 20 e 21, que diz assim a palavra de Deus: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada respondeu. Em outras versões está assim: porém o povo fez silêncio. E é sobre este silêncio eloquente que queremos refletir nesta noite. A história é extraordinária. Primeiro, o povo estava longe de Deus, e a gente vai ver isso acontecendo em muitos momentos, mas aqui eles estavam muito longe de Deus. O rei estava longe de Deus e casou com uma rainha, pior ainda, Jezabel. São considerados os piores reis de Israel, ou seja, era um tempo de trevas. Estava ali Elias, o profeta que foi chamado por Deus, e orou, e houve seca, por 3 anos houve seca em todo Israel. Bem, mais uma vez Elias confronta o rei, e o rei chama Elias de perturbador de Israel. Mas na realidade, eles que estavam bem longe dos caminhos do Senhor. Elias então faz uma pergunta muito simples ao povo: até quando vocês vão ficar indo de um lado para o outro, no mundo com outros deuses, ouvindo para Deus, o verdadeiro, e eles não sabiam o que responder? A ideia parece, do texto bíblico, que eles estavam vendo qual era o time que iria ganhar para então torcer. Essa é a ideia do texto. Mas Elias é contundente, ele é direto: por que vocês estão fazendo isso? Escolham hoje a quem vocês vão servir. Se é o Deus verdadeiro, assim seja. Se é Baal, olha, vão embora. Mas eles fizeram silêncio. Elias continua o seu trabalho e agora vai confrontar os chamados profetas de Baal. E eles, cheios de rituais, cheios de poderes mágicos, de ameaças. Aqui vale um pequeno destaque: Baal era assim chamado um deus cananeu, filisteu daquele tempo, que era o deus do sol, das tempestades e também da fertilidade dentro da mitologia cananeia. Veja só o que vai acontecer aqui então. Elias desafia os profetas de Baal e ele diz assim: invoquem ao seu Deus, que eu invocarei ao meu. Coloquemos os sacrifícios aqui, e quem primeiro descer fogo e consumir o sacrifício, então será vitorioso. Esse era uma disputa tudo ou nada, como no futebol diz, é mata-mata, literalmente o primeiro ganha. E então colocaram então um novilho, um para Elias, outro para os profetas de Baal, 450. E de manhã cedo até o meio-dia eles dançaram, gritaram, se cortaram, fizeram todo tipo de formas rituais que conheciam, gritavam.
É interessante que o povo estava em silêncio quanto a quem escolher, mas os profetas de Baal estavam aqui gritando, e é claro que nada aconteceu. Elias então começa a falar: cadê o Deus de vocês? Porventura ele deu uma volta e saiu por aí? Elias ainda pega água e joga em cima do seu sacrifício, e então ora uma curta oração. Note, uma curta oração, e Deus ouve, e cai fogo do céu, e consome todo aquele sacrifício, consome inclusive as pedras que ali estão. E assim Elias mostra a todos ali quem é Deus, e o povo repete: só o Senhor é Deus. Bem, meus irmãos, temos muito a aprender com isso para os dias de hoje. E a pergunta que direciona essa reflexão é: o que afinal Elias foi fazer naquele monte? E listei 7 atitudes dele. A primeira coisa que Elias vai fazer é um despertamento espiritual. Isso mesmo, o povo estava morno, talvez morto espiritualmente, longe da palavra de Deus, longe do Deus da palavra, longe de estar diante do Senhor em integridade de coração. Ele estava morto. É interessante, meus irmãos, que de tempos em tempos é preciso ouvir: Moisés fez isso, escolham hoje a quem vocês vão servir. Josué fez isso, escolham hoje a quem vocês vão servir. Elias fez, e tantos outros fazem ao longo da história. E parece, meus irmãos, que o mundo fica tão atrativo, tão bonito, tão prazeroso, que alguns preferem se distanciar de Deus para se enxafurdar no mundo. É preciso haver despertamento espiritual. Hoje o Evangelho pergunta a mesma coisa e coloca diante de nós. Como diz a palavra de Deus, Jesus Cristo está na porta batendo, e parece que muitas pessoas estão dentro, ocupadas com seus celulares e com as suas tarefas mundanas, e estão ignorando o bater da porta de Jesus. Fizeram há 4.000 anos atrás, fazem hoje também. É necessário um despertar diante do Senhor e com o Senhor. O convite que o texto faz é: escolham, e escolham bem. Decidam, e decidam certo, e reconheçam a esse Deus tão grande. Despertamento espiritual. Alguns chamam de avivamento, e é interessante que os grandes avivamentos da história da igreja nunca foram algo barulhento. Começaram com reuniões de oração, com perdão dos pecados e com pregação do verdadeiro Evangelho. Despertamento espiritual. Desperta, ó tu que dormes, nos ensina Efésios. A segunda coisa que Elias foi fazer lá foi dar uma lição sobre Deus, sobre homens e sobre salvação. E temos dito aqui, meus irmãos, que todos nós precisamos aprender algo novo todos os dias. Temos tido a oportunidade como igreja de participar, de fazer a devocional diária, e todos os dias eu tenho aprendido algo novo. E você também pode aprender, e todos nós devemos aprender. E o que Elias agora queria dizer para todo aquele povo, inclusive para o rei, eram lições sobre Deus. Primeiro, que só há um único Deus verdadeiro, um único Deus. Podem haver demônios e outros tipos de manifestações, mas jamais substituirão ou jamais chegarão perto do único e verdadeiro Deus. E isso Elias mostrou. Também ensinou que só Deus responde às orações. Certo autor, a respeito desse texto, disse que Baal ficou quieto, porque Baal não responde orações.
Dinheiro não responde orações. Vaidade, poder, instituições não respondem orações. O nosso Deus responde. O nosso Deus responde. Também ensinou que nenhum inimigo de Deus prevalecerá, e que não se pode servir a Deus pela metade. Essa era uma expressão usada pelos puritanos no passado. Não se pode servir a Deus pela metade. E há uma tentativa atual de fazer isso. Um pouquinho no mundo, um pouquinho na igreja. As bênçãos da igreja, os prazeres do mundo, e tentar conciliar isso. Veja bem, não se serve a Deus pela metade. Sempre fazemos, quando fazemos apelo, sempre pedimos para as pessoas levantarem as mãos, dizendo assim: eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Mas o certo é pedir para a pessoa levantar toda. Deus não quer apenas a sua mão ou parte da sua vida, Ele te quer inteiro. E não se pode servir a Deus pela metade. Também ensina que Deus é o Senhor do mundo, da natureza e de nossas vidas. Se for necessário cair fogo do céu, cairá. Se for necessário entrar numa fornalha, entraremos. Mas se tivermos que afundar, afundaremos. Mas com o Senhor ao nosso lado, perseveraremos. E finalmente, Elias quis ensinar para todos eles que Deus tem um plano, Ele irá cumpri-lo. A terceira coisa que Elias foi fazer lá foi evangelismo. Evangelismo é quando apresentamos Deus aos homens, quando apresentamos Jesus Cristo a todas as pessoas, quando apresentamos a verdade eterna a cada um aqui. Evangelismo é necessário. Certo autor traduziu evangelismo como um mendigo dizer para outro mendigo onde tem comida, onde tem pão. Isso é evangelismo. Boas novas. Elias foi levar Deus a um povo que estava longe do Senhor, meus irmãos. Ele estava lá para mostrar a sua fé e mostrar o caminho correto a seguir. Estava lá para mostrar o poder de Deus, a graça, a misericórdia de Deus. Estava lá para falar do Senhor. Esteja certo da sua fé. Não tema, não tenha dúvida, e se tem dúvida, venha à igreja para tirá-las. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Em quem você tem crido? Com todas as palavras, quem é Jesus para você, o que Jesus fez na sua vida, o como você foi transformado e como você aguarda ansiosamente a eternidade. Esta é a verdade que pregamos e cremos. Esteja pronto para confrontar, mostrar o erro. Sim, mostrar o erro. Não sendo aquele que aponta o dedo. Isso um fariseu fazia nos tempos de Jesus. Mas sendo aquele que leva a Cristo a pessoa. E o Santo Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Sim, dirá o que é certo e o que é errado. Com as palavras certas na sua boca ou em suas mãos, ofereça a possibilidade de escolha e de decisão. E Elias fez isso. Escolham hoje. Por isso eu pergunto hoje, escolham hoje a quem vocês vão servir, ou ao mundo ou a Deus. Evangelismo. Ali no Monte Carmelo também houve mudança no rumo da história. E a linha da história, ela avançando, e claro que nós olhamos para trás essa linha, mas vemos, meus irmãos, todas as vezes em que um servo do Senhor está nas mãos de Deus, algo muda. Pode ser a história, pode ser a vida, pode ser a igreja, pode ser a sua família. Temos aqui em nossa igreja centenas de exemplos de pessoas que mudaram de vida.
centenas de exemplos de pessoas que viram o seu entorno mudar, que viram pessoas que antes eram viciadas e entregues a tantas coisas serem restauradas, pessoas que ouviram do amor e do poder de Deus e tiveram suas vidas mudadas. Vimos a história desta igreja mudar sempre que Deus usou servos e servas do Senhor. Deus muda a história, e mudou com Elias. Também, meus irmãos, Elias foi no Monte Carmelo orar. A chave de todo o capítulo 18 de 1 Reis é oração. Ele começa com uma oração, depois instiga o povo a orar e vai dizer: eu vou invocar ao meu Deus. E enquanto está diante de 450 profetas, eu quero insistir que ele estava em minoria e em franca desvantagem. Era 450 a 1, mas era um que orava, era um que sabia a quem orar, era um que invocava o nome do Senhor, e era este um que clamou, e Deus ouviu a sua oração. Depois ele iria orar mais uma vez, e a chuva voltaria à terra de Israel. Meus irmãos, Elias não era profeta reconhecido por causa do seu programa de TV. Ele era profeta reconhecido porque ele era um homem de joelhos e oração. Por isso, profeta do Deus Altíssimo. Graças a Deus que ouve as nossas orações. Elias esteve lá para demonstrar o poder de Deus, e isso ele fez quando desceu fogo do céu. Mas é importante lembrar, meus irmãos, que o povo viu o mar abrir e em determinado momento se afastou, viu fogo descer do céu e alguns titubearam. Às vezes queremos ver grandes demonstrações de poder, mas não é isso que vai mudar o coração de um homem. É estar na presença do Senhor. Há um cântico que já cantamos aqui em nossa igreja e que diz assim: eu não vi o mar abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Demonstração do poder de Deus. E Jesus Cristo disse para Tomé, o mais incrédulo dos seus discípulos: você viu e creu, bem-aventurado, ou seja, feliz aqueles que não viram e creram. A demonstração do poder de Deus, meus irmãos, temos visto diariamente. E se você não tem visto, devo dizer que você está cego, que você está completamente cego, porque Deus já tem cuidado de você e da sua vida, já tem abençoado e conduzido a sua vida. Por isso é hora de ver e agradecer por tudo que Ele fez. E por fim, Elias foi no Monte Carmelo para levar esperança. Sabe por quê, meus irmãos? Depois de tudo que aconteceu, então Elias mais uma vez confronta o rei Acabe, mas o rei Acabe não se arrepende, continua mal. Sua esposa Jezabel fica pior e começa a perseguir Elias e quer matá-lo. Na realidade, o desejo dela é que ele morra de várias formas possíveis. O povo também, em parte, não voltou ao que era. Mas, meus irmãos, Deus mandou Elias orar mais uma vez para que voltasse a chover. E aquela chuva, meus irmãos, depois de 3 anos de seca, representava toda a esperança e a misericórdia do nosso Deus. Porque às vezes a gente não merece, mas chove. Às vezes a gente está longe, mas chove. Às vezes a gente quer ficar seco, mas chove.
E essa chuva traz esperança a cada um de nós. Em toda a história do povo de Deus, da igreja e do nosso Senhor, sempre houve um fio de esperança que cruzou a história e chegou até nós. E quando nos apegamos a este fio, sim, vemos então o que é a graça e a misericórdia do nosso Deus. Meus irmãos, convidamos você a repensar biblicamente a sua fé. Como está a sua vida espiritual hoje? Se foi feita essa pergunta entre o mundo e a sua vida espiritual, como está? Se fosse dado um indicador, ou como está na moda hoje, um teste rápido da sua vida espiritual, cada um passasse ali na recepção, furasse o dedo, pegasse uma gotinha de sangue e visse como está a sua vida espiritual, se isso fosse possível, qual seria a resposta a este exame? O que daria de resultado? Pense nisso, porque está na hora de mudar a sua vida. É preciso estarmos diante do Senhor, e quando nos perguntarem em quem cremos, com certeza dissermos: eu creio em Jesus, meu Senhor e meu Salvador. Que a lição de Elias nos faça nos mover, orar e crer. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, aqui estamos diante da Tua palavra e diante da Tua imensa majestade, ó Deus, pedindo que o Senhor coloque no coração daqueles que estão afastados, ó Deus, o desejo de voltar à Tua presença. Aqueles que ainda não Te conhecem, para que aceitem. Aqueles, ó Deus, que têm a sua fé firmada, para que estejam mais perto de Ti. Ó Deus, toma conta de cada um de nós. Declaramos a nossa fé, declaramos, ó Deus, o nosso amor e a nossa dedicação unicamente a Ti, nosso Deus e nosso Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós nesse tempo de incertezas. Dá, ó Deus, salvação, dá restauração e cura também aqueles que precisam, ó Deus. Visita os que estão no leito da enfermidade. Visita, ó Deus, os que estão beirando o desânimo e o desespero. Tem misericórdia, ó Deus, dos aflitos e dos que vivem incertezas. E agora, que a Tua graça possa falar a cada um de nós. Leve-nos em paz, ó Deus, aos nossos lares. Conduza-nos durante esta semana e abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.